Bom dia, estudantes. É o Wesley aqui de novo com vocês. Preparei agora um vídeo aqui de 30 minutos para a gente poder conversar um pouco sobre eventuais questões que podem aparecer na temática que envolve a teoria geral do processo penal, portanto, a parte relacionada à produção e aplicação da norma processual penal no tempo, no espaço e relativamente às pessoas, a questão relacionada a sistemas processuais e a princípios gerais do processo penal, e bem como as questões relacionadas com a fase pré-processual, especificamente em relação ao inquérito policial. Bom, então o primeiro tema que pode ser abordado nessa matéria, enfim, nesse conjunto de matérias dentro do processo penal, é exatamente a questão relacionada a quem pode produzir e como que se revela para o mundo exterior as normas processuais. Primeira coisa é lembrar que o direito processual penal ele tem como fonte material de produção a União. Então, processo penal e, é claro, o direito penal também só pode ser objeto de lei federal. Do ponto de vista de qual a espécie normativa através da qual se veicula esse tipo de normas é a lei ordinária. Não obstante, se deva alertar que tanto leis complementares como a própria Constituição contêm normas relativas a processo. Especialmente os princípios processuais penais estão previstos na Constituição, muitos deles. Para ficar bem claro, estão a própria Constituição, as leis ordinárias, as leis complementares e, em alguma medida, os tratados sobre direitos, tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, envolvem também algumas questões relativas a processo penal, obviamente. Uma vez que a gente entende quais são as fontes de produção e de revelação das normas processuais, é preciso saber quais os princípios que regem a sua aplicação no tempo, no espaço e relativamente às pessoas. Em relação ao tempo, a aplicação da norma processual no tempo é o princípio da imediatidade que rege as nossas orientações, de modo que a norma processual penal se aplica aos processos pendentes, aos processos que estão em andamento, respeitando os atos processuais já praticados. Então, se, por exemplo, alterou uma norma relativa à produção e realização de interrogatório, o processo que já teve um interrogatório realizado poderá sofrer incidência dessa nova norma. Porém, não haverá necessidade de renovação do ato interrogatório. Se por algum motivo que não seja clara a própria edição de uma norma nova, um interrogatório vier a ser refeito, quando ele for refeito, se aplicará a norma vigente. Então, aplica-se a norma processual penal ao ato processual, considerando a data do ato processual e a norma vigente nessa data. Isso vale para todas as questões, né? Inclusive, por exemplo, a matéria recursal. Eu sei qual a norma processual que rege os recursos, identificando qual a data do ato contra o qual eu vou recorrer. Então, se eu quero recorrer da sentença para saber relativamente aos prazos do recurso, a existência do direito de recorrer e qual o órgão competente para julgar esse recurso, eu analiso então qual a data em que essa sentença foi publicada. Se ela foi lida na presença das partes, é nessa data que eu observo qual a norma vigente. Se ela não foi lida na presença das partes, foi produzida em gabinete, é a data em que ela for publicada no processo. Ela é juntada e há uma certidão de publicação, e essa é a data que eu vou levar em consideração para saber qual a norma vigente em relação a prazo de recorrer, ao direito de recorrer e ao órgão competente para examinar o recurso. Em relação ao procedimento de recurso, obviamente, se houver alteração futura, observa-se a regra geral, que é essa, né? A regra da imediatidade, conforme eu já havia explicado. Tempus regit actum, uma expressão em latim que significa essa noção que a gente está querendo reforçar com vocês. Bom, em relação ao território, a regra que ele se aplica, ou o princípio que se aplica em relação à norma processual penal é o princípio da territorialidade. Então, a norma processual penal se aplica aos atos processuais praticados no território brasileiro. Para saber o que é o território brasileiro, você deve se remeter ao Código Penal, especificamente ao artigo 5º do Código Penal, que diz que é considerado território brasileiro, por extensão, embarcações e aeronaves de bandeira brasileira, todas e em qualquer lugar que estejam as embarcações públicas ou a serviço público, e em relação às embarcações privadas de bandeira brasileira, embarcações e aeronaves, né?
se ela estiver em espaço aéreo ou em local não sujeito à jurisdição de qualquer país ou trafegando pelo nosso mar territorial, o espaço aéreo correspondente. Então, dá uma atenção ao artigo 5º do Código Penal, é importante para nós, na redação que ela está, para entender o que é território brasileiro, sabendo assim quais as normas a aplicar-se em relação aos atos que devem ser praticados nesses locais. Obviamente que os fatos cometidos nesses locais, ou seja, as condutas criminosas cometidas também nesses locais, estarão sujeitas à lei brasileira. Mas veja, em relação à norma penal, é possível reconhecer uma extraterritorialidade. Então, o direito penal brasileiro pode se aplicar a fatos cometidos no estrangeiro, nas hipóteses do artigo 7º do Código Penal. Então, é bom dar uma atenção ao artigo 7º do Código Penal também, que tem dois incisos importantes, né? Aquele que revela a extraterritorialidade penal absoluta e aquele que é o inciso 2º, que revela a extraterritorialidade penal relativa. Então, em relação às situações do artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, tendo o fato sido cometido no estrangeiro, ele poderá e deverá ser objeto também de um processo com eventual condenação no Brasil. Havendo, por exemplo, condenação no estrangeiro e condenação no território brasileiro, a pena aplicada e executada no estrangeiro é diminuída da pena eventualmente aplicada no Brasil. Mas o fato é que o fato do sujeito ter sido condenado, absolvido no estrangeiro é indiferente em relação à extraterritorialidade penal incondicionada, que é essa que eu chamei de absoluta aqui. Quando se trata da extraterritorialidade condicionada, que é aquela que está em relação ao inciso 2º do artigo 7º do Código Penal, há uma série de condições, como o próprio nome já indica, que devem ser preenchidas para que o sujeito seja passível de uma punição também no Brasil, por fato cometido no estrangeiro. Uma dessas condições é o sujeito não ter sido absolvido no território onde cometeu a conduta, né? Se ele foi absolvido, ele não pode ser processado novamente no Brasil. E se ele também tiver cumprido a pena nesse local, também não pode. Então, ficar atento aí às previsões do artigo 8º do Código Penal, cuja leitura vale a pena até fazer com vocês aqui, né? Só um minuto para eu poder fazer essa leitura. Veja o que está escrito aí no artigo 8º. Prestem atenção nisso para eventuais avaliações. Olha, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Então é importante ficar atento ao artigo 8º aí nessa relação, né, entre situações que ocorrem no estrangeiro, mas que eventualmente podem ser objeto de processo penal e condenação no Brasil. Sobre a extraterritorialidade condicionada, peço a atenção de vocês ao artigo 7º, inciso 2º, né, do Código Penal, e especificamente ao parágrafo 2º. Olha, nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, apenas nas hipóteses de extraterritorialidade condicionada é que é necessário esse conjunto de condições. Naquelas hipóteses em que, por exemplo, o crime é praticado contra a vida, a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou fé pública da União, nos casos de crime de genocídio, são aqueles que estão previstos nas hipóteses de extraterritorialidade penal, de novo frisando, né, incondicionada. Esses elementos que eu acabei de mencionar, né, relativos à entrada do sujeito em território nacional e outros, não são exigíveis, né, podendo ser objeto de punição, conforme eu já falei. Tá? É o que está aí no parágrafo 1º do artigo 7º. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, cuidado com esses detalhes aí. Artigo 5º até o artigo 8º do Código Penal, situação bastante exigida em avaliações, quando a gente faz, né, essa comparação entre como aplicar a norma penal a fatos cometidos no estrangeiro
como encarar a aplicação da norma processual. Lembra-se que tem distinções aí, mas que eventualmente em provas de processo penal também pode-se exigir conhecimento sobre os artigos 5º a 8º do Código Penal. Então, cuidado com isso. Próximo tópico tem a ver com a aplicação da norma processual em relação às pessoas. Então, os dois grandes grupos de questões que podem aparecer envolvem as imunidades diplomáticas e as imunidades parlamentares. Em relação às imunidades parlamentares, o sujeito que quer estar em condições de responder sobre esse assunto deve consultar o artigo 53 da Constituição. Tá? 53 vai falar da imunidade material, que diz que os parlamentares federais, e aí por extensão também os parlamentares estaduais, diria os membros das assembleias legislativas dos estados, isso não inclui os vereadores, portanto, né, são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Isso em qualquer lugar que esteja, tá? Desde que aquela palavra que tenha sido manifestada de alguma forma tenha a ver com o exercício da função parlamentar, que tanto significa legislar sobre os temas de interesse brasileiros, né, dos interesses nacionais ou estaduais, no caso dos deputados estaduais, como também fiscalizar o executivo. No caso dos vereadores, eles contam com essa imunidade, porém só na circunscrição do município. Há também as imunidades que a gente chama de imunidades formais. Então, deputado e senador não pode ser preso, a não ser em virtude de crime inafiançável, tá? E mesmo assim, havendo a prisão, essa prisão deve ser comunicada à casa a qual está vinculado, que por maioria de seus membros pode deliberar a respeito, colocando o sujeito solto. Deputados federais e senadores são submetidos a processo perante o Supremo Tribunal Federal. Portanto, eles contam com foro prerrogativa de função. O Supremo Tribunal Federal declarou no ano passado que o foro prerrogativa só se aplica aos fatos correlacionados com as funções parlamentares. Então, fatos não relacionados com as funções parlamentares darão ensejo a processo penal na primeira instância, seguindo, é claro, toda a estrutura do Poder Judiciário em termos recursais. Então, houve uma limitação por força de decisão do Supremo Tribunal Federal da extensão do foro prerrogativa de deputados e senadores, e essa ideia, né, de só conceder o foro prerrogativo a fatos que de alguma forma tem a ver com a função exercida pelo agente público, tem, embora não determinado obrigatoriamente pelo Supremo, mas tem envolvido também outras autoridades com foro prerrogativa e em outros tribunais, especialmente governadores de estados, entre outros. Ainda não em relação aos juízes e magistrados. Em relação aos juízes e magistrados ainda não houve uma declaração mais clara, né, sobre a limitação do foro prerrogativo. Portanto, magistrados continuam sendo julgados e processados perante os tribunais aos quais estão vinculados, excetuando, obviamente, os magistrados de cortes superiores que têm seu julgamento feito perante o Supremo Tribunal Federal. Bom, mas essa é uma matéria que está relacionada com competência, apenas para a gente ilustrar e completar a informação em relação às imunidades parlamentares. Bom, lembra também que o foro prerrogativa só se aplica aos fatos cometidos após a diplomação. A segunda, né, ordem, ou terceira, eu diria, né, relacionada com as imunidades formais dos parlamentares, tem a ver com a imunidade processual, que ficou bastante reduzida após a mudança promovida pela Emenda Constitucional 35 de 2001 ao artigo 53 da Constituição Federal. Portanto, os parlamentares poderão ser processados uma vez ofertada a denúncia ou a queixa-crime contra eles perante o Supremo, há uma remessa, há uma análise, né, sobre a admissibilidade dessa acusação. Sendo admitida a acusação através do recebimento da denúncia por esses órgãos, é feita a comunicação à Casa Parlamentar, que aí sim estará autorizada, caso decida por maioria absoluta de seus membros, ou por maioria de seus membros, suspender o andamento do processo. Então deve haver um processo, o processo pode haver com o recebimento da denúncia, tratando-se de foro prerrogativa, esse recebimento se dá pelo Supremo Tribunal Federal. Uma vez comunicado o recebimento dessa denúncia à Casa Parlamentar, ela pode deliberar sobre suspender o processo. Então, o processo pode ficar suspenso
enquanto durar o mandato. Se o mandato não for renovado, o processo retoma sua marcha. Por óbvio, não pode correr prazo de prescrição nesse período. Então a sociedade não se vê lesada em ter prejuízo em relação ao direito punitivo nessa medida, né? Suspende-se o processo por decisão da casa, mas também se suspende o prazo prescricional, tá? Então vale a pena conferir aí o artigo 53 nesses pontos que envolvem as imunidades parlamentares. Lembre-se, 53 da Constituição da República. Deputados e senadores também não podem ser obrigados a depor sobre os fatos que eles tomaram conhecimento durante o exercício profissional ou sobre as pessoas que prestaram essas informações. Então também tem uma imunidade relativa ao testemunho que vale a pena conferir. Em relação aos fatos que não têm a ver com o exercício profissional, eles podem ser obrigados a depor, mas terão direitos a negociar com o magistrado local e data para prestar o depoimento. Tá? Lembrando que o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm o direito de depor por ofício, ou seja, por escrito, com as perguntas lhes sendo encaminhadas, obviamente, se eles quiserem fazer o uso desse direito. Aí já teríamos que conferir o artigo 222 do Código de Processo Penal. Não seria, nesse último caso, uma imunidade, sim uma prerrogativa, tá certo? Dada aos parlamentares nessa área. Bom, quanto às imunidades diplomáticas, acho que o mais importante é pensar nos membros do corpo da missão, do corpo técnico da missão e dos chefes da missão diplomática, que têm imunidade, inclusive penal, em relação às normas do país onde eles estão atuando, né? Então, em relação aos países onde haja a prestação de serviço, onde haja o funcionamento de uma embaixada, aquele país não pode fazer incidir sobre o embaixador, sobre o chefe da missão diplomática e sobre os membros do corpo técnico da missão diplomática as suas normas penais, e isso também vai atingir as normas processuais penais. Também acho que compensa lembrar nesse pequeno resumo aqui que as embaixadas têm uma espécie de inviolabilidade em relação aos seus arquivos. Então nenhuma autoridade do país onde a embaixada funciona pode determinar qualquer penetração de agentes públicos no local da embaixada, a não ser, obviamente, que haja autorização do chefe da missão. Tá? Então, os arquivos da embaixada têm esse tipo de inviolabilidade. No resumo que eu coloco à disposição de vocês, essas informações estão colocadas de uma maneira mais detalhada, valendo a pena uma visita ali nesse resumo. Tá ok? Bom, ainda vale a pena falar sobre os princípios em matéria processual penal, né? As principais normas que vão reger as nossas preocupações para essa conversa sobre teoria geral do processo envolvem os princípios que estão relacionados ao modelo acusatório de processo. Então, primeiro deles, separação das funções processuais. Num processo acusatório, a função de julgar não se identifica com a função de acusar e não se identifica com a função de defender. Então o juiz não deve ter pelo menos, uma gestão direta sobre as provas. Ele não produz a prova no sentido de ir lá colhê-la, muito menos na fase pré-processual. Na fase processual, o juiz tem autonomia, segundo o nosso Código de Processo, de determinar a produção de provas de ofício, desde que haja dúvida sobre ponto relevante que não tenha sido satisfeita através da atividade probatória das partes. Então, se há um dado importante para se chegar à verdade do processo, que não foi oferecido pela defesa nem pela acusação, o juiz pode determinar a produção de prova de ofício. Essa determinação acontece especificamente na fase processual, onde o juiz é o presidente do processo. Lembrando que esse tipo de comportamento de determinação de produção de provas de ofício deve ser deixado para situações extremamente excepcionais, naquelas que de fato já tenha havido uma discussão sobre o tema fático e que as provas apresentadas sejam insuficientes para chegar a uma conclusão sobre isso. Talvez seja o único momento em que o nosso sistema, tanto constitucional quanto legal, autoriza o juiz a determinar a produção de prova de ofício. Tá? Então seriam provas relacionadas, por exemplo, a documentos, a oitiva de algumas testemunhas que, embora
as informações sobre essas testemunhas estejam presentes no material probatório, mas a própria coleta do depoimento ainda não foi feita, alguma coisa nesse sentido. Algum quesito complementar ao perito, isso tudo o juiz pode determinar de ofício. No sistema processual brasileiro, que é, nesse ponto, atrelado à experiência romano-germânica, ao invés de ser atrelado à experiência anglo-saxã, onde a intervenção do juiz na produção da prova é mínima, ou, para dizer mais corretamente, nenhuma. Pelo menos em termos gerais, não existe, né? Bom, nosso sistema, repito, se aproxima nesse ponto da experiência da Europa, e aí, se vocês tiverem muito interesse, convém analisar especialmente o direito alemão nesse ponto, tá? Mas sempre lembrando que produção de ofício é algo excepcional. Bom, outra questão que envolve o modelo acusatório de processo é que deve-se obedecer durante a fase processual o contraditório, a ampla defesa e garantir isonomia de tratamento entre as partes. Então, contraditório, ampla defesa e isonomia são princípios regentes do modelo acusatório de processo. Contraditório é um tipo de procedimento ou um tipo de princípio que envolve relação entre as partes. Então a gente pode dizer que a noção seria de horizontalidade, na medida em que a acusação tem o ônus de provar o fato, a autoria e materialidade do fato. A defesa pode contra-argumentar as informações, as imputações que são feitas, essa é a ideia de contraditório, e obviamente, completando essa ideia, a ampla defesa vem garantindo à defesa, em alguma medida eu diria que a acusação, a produção de provas em relação às argumentações que fez. Então, enquanto o ônus da prova, da autoria do fato e da sua materialidade cabe à acusação, seja ela acusação pelo Estado, Ministério Público, seja ela acusação particular feita pelo ofendido ou seu representante legal através de um advogado constituído. A defesa incumbe causar pelo menos a dúvida razoável na mentalidade do julgador. Eventualmente, alguns dados da realidade têm que ser comprovados pela defesa. Por exemplo, álibi, o fato de, na data e hora do fato, o sujeito está realizando outra conduta é uma prova que pende ou pesa sobre os ombros da defesa. Além de fatos instintivos, modificativos do direito da acusação. Algum fato que, porventura, interessa a dosimetria da pena também pode ser colocado como ônus da defesa alegar. Tá? Então a defesa não tem obrigação de fazer prova que não cometeu o delito, né? De que o cliente não cometeu o delito, que o acusado não cometeu o delito. Mas se eventualmente isso estiver, se essa for a tese da defesa, a defesa também tem os seus ônus, né? Repito, provar fatos instintivos do direito. Então, se há, por exemplo, evidência de que o sujeito cometeu um determinado delito, a defesa compete fazer a prova de que aquela evidência é falha. Veja, há provas testemunhais de que o sujeito usou arma de fogo durante um roubo. Ele próprio confessa que atirou com a arma, momentos antes de cometer a infração que está sendo objeto de investigação. Cumprirá a defesa apresentar a arma para que ela seja submetida a uma perícia e que, eventualmente, através dessa perícia, se descubra que a arma é ineficiente para causar o disparo. Então, a prova pericial, que é útil para provar a causa de aumento de pena inerente ao uso da arma de fogo, pode ser até dispensada se houver depoimentos testemunhais ou própria confissão, no sentido de que a arma foi usada e que a arma era eficiente. Passando a competir, a defesa trazer essa arma a juízo para que seja feita uma perícia, caso a tese da defesa inclua, por exemplo, a ausência da possibilidade de aplicação dessa causa de aumento porque a arma de fogo era ineficiente. Não calhará, não trará proveito à defesa uma alegação, porventura, de que a arma não foi encontrada quando o não encontro da arma foi causado exatamente pelo réu. Certo? Então é uma questão de ponderação desses princípios aí. Bom, dando continuidade à ideia de princípios relacionados com o processo penal acusatório, vocês comentaram inclusive durante o nosso fórum, é bom dar uma atenção ao princípio que veda a utilização de provas ilícitas no processo penal. Veja, provas ilícitas são aquelas produzidas em desconformidade com a lei, seja lei material, seja lei processual. Essa é a ideia que nós temos
vigorando a partir de 2008, quando o código foi nesse ponto atualizado. Então, não é possível utilizar provas produzidas em desconformidade com a lei. Por exemplo, uma confissão obtida por tortura configuraria a prova ilícita, né, no sentido que foi dado a partir dessa reforma do Código de Processo a qual me refiro. A proposta, artigos 155, 156 e 157 do CPP, precisa ser lido quando você vai para uma avaliação que trata sobre esse tema. Veja, além de ter sido proibido, né, o uso da prova ilícita no processo penal pela própria Constituição e repetida essa dicção no artigo 156 do Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal foi atualizado para garantir a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada no sistema brasileiro. Então hoje nós temos previsão legal dessa teoria, que veda a aplicação no processo penal, a utilização no processo penal especificamente para condenar, também de provas ilícitas por derivação. Então, todas as provas do processo que de alguma forma só tenham sido obtidas porque uma prova ilícita permitiu essa obtenção, ou seja, garantiu acesso a essa prova que, embora realizada com regularidade, só veio para o processo em razão de uma prova ilícita anterior, ou seja, há um nexo de causa e efeito entre a prova ilícita anterior e a prova derivada, também não poderá ser utilizada para um desate condenatório. Tanto as provas ilícitas quanto as provas derivadas das ilícitas podem ser utilizadas para absolvição. Qual a principal ideia disso? A aplicação do princípio da proporcionalidade e também da destinação da proteção constitucional. A proteção constitucional que veda a aplicação no processo penal de provas ilícitas visa garantir a postura do indivíduo contra eventuais abusos do Estado. Não visa pura e simplesmente garantir o Estado como um todo. Então, obviamente, que se a condenação é algo que virá, mas poderá ser afastada com uma prova, ainda que produzida ilicitamente, mas que revele a verdade, é preferível absolver o sujeito utilizando essa prova do que condenar um inocente. Um exemplo de onde isso poderia acontecer. Alguém está acusado de estupro, mas o fato foi cometido por uma terceira pessoa. Vamos imaginar que algum indivíduo não relacionado com o fato, ao invadir a privacidade da pessoa estuprada, sei lá, colocando uma câmera no local, fotografando o local, consiga constatar que, de fato, quem foi o autor do crime não foi aquele que está sendo acusado, mas um terceiro. Olha, a prova ilícita aqui, porque invadiu a privacidade da mulher que estava sendo violentada ou do homem que estava sofrendo a prática, né, por violência ou grave ameaça de um ato libidinoso, essa invasão de privacidade determinaria a ilicitude da prova para condenar quem quer que fosse, mas autoriza a absolvição daquele que está sendo acusado injustamente. Essa é a ideia, tá? Que de alguma forma está relacionada com a ampla defesa, né? Então, dá uma atenção para essa questão relacionada aos princípios que envolvem a vedação da utilização da prova ilícita. Não se pode utilizar a prova ilícita para condenar quem quer que seja, mas é possível utilizar a prova ilícita para absolver aquele que está sendo acusado injustamente. Essa seria a ideia que nesses minutos aqui de conversa eu queria que vocês levassem do nosso curso como um todo, né? Bom, aí a gente fala um pouco sobre a proporcionalidade, que também envolve o devido processo substantivo. E, querendo ou não, tangencia a lógica da ampla defesa, porque ampla defesa significa a possibilidade do indivíduo se defender diretamente através do interrogatório, onde ele vai apresentar as razões do fato que cometeu ou negar o fato, através de um contato direto com o julgador. A defesa técnica, que é produzida por um advogado, então a pessoa não pode ser processada e julgada sem a presença de um defensor técnico, que seja um advogado constituído ou um defensor público, e sem, é claro, ter sido dada oportunidade a esses profissionais de se manifestarem e de conhecerem amplamente a acusação e as provas, bem como se manifestarem nos momentos oportunos. Então o sujeito não pode, por exemplo, ser condenado sem que ele tenha tido oportunidade de ter uma defesa técnica, né? Vamos imaginar que esse sujeito presente, ciente da acusação, foi revel, ou seja, não apresentou um defensor constituído
no prazo lá do artigo 396 do Código de Processo Penal. O juiz é obrigado a franquear a ele uma defesa ou por um advogado dativo ou por um defensor público. Veja, ele não será mais intimado dos atos do processo, mas não será condenado sem defesa. Poderá ser condenado, nesse caso, à revelia, nesse sentido de que ele não compareceu, mas não sem defesa. Tá? As provas serão produzidas na presença desse defensor constituído, né? A hipótese do sujeito ter sido citado pessoalmente e não ter respondido ao chamamento processual. Se ele foi citado de uma maneira ficta, ou por hora certa, ou por edital, e não compareceu para se defender, não nomeando ou não constituindo um defensor, o processo fica suspenso, assim como o prazo prescricional. Conferir o artigo 366 do Código de Processo Penal. Então é possível um julgamento à revelia, mas não é possível um julgamento sem defesa. O julgamento à revelia só é possível se o sujeito foi citado pessoalmente, quer dizer, conheceu a acusação pessoalmente, através de um mandado entregue por um oficial de justiça, e mesmo assim não quis comparecer. Tá? Bom, além da defesa técnica e da defesa direta, é preciso que as defesas sejam efetivas. Então, vai prevalecer a defesa mais ampla. Vamos imaginar que na defesa direta haja uma afirmação que a defesa técnica nega. Qual prevalece? A defesa técnica, na medida em que a defesa técnica, nesse ponto, nesse caso específico, é mais favorável ao réu. Se porventura for o contrário, a defesa direta, normalmente exercida através do interrogatório, for mais favorável ao indivíduo, é ela que vai prevalecer. Então é bom saber também isso. Detalhes sobre isso também você encontra no resumo que a gente disponibilizou. Ok? Bom, então falamos aí das principais normas, critérios, né? Eu diria que dos princípios que regem o modelo acusatório. Tá? E eu queria finalizar sobre isso dizendo sobre a questão da apreciação probatória. A regra no modelo acusatório de processo é o livre convencimento do magistrado, mas um livre convencimento motivado. Então a gente chama de persuasão racional do juiz. O juiz pode julgar o processo segundo a sua convicção, sempre pautado nas provas trazidas para o processo, devendo informar as partes quais os fundamentos que utilizou para decidir. Há algumas situações e alguns procedimentos onde essa determinação ela pode ser relativizada. Então, nos processos de júri, por exemplo, o tribunal do júri, especificamente o conselho de sentença, como são juízes leigos e que sequer têm a possibilidade de revelar seu voto, portanto há um sigilo nas votações, e eles não têm que apresentar motivação. Aí vigora a certeza moral do julgador, que a gente chama de íntima convicção. Quando a gente está falando também das provas relacionadas ao estado das pessoas, que são, por exemplo, idade, situação de ser casado ou solteiro, que são relacionadas a sexo ou gênero, as provas são trazidas para o processo penal seguindo os mesmos parâmetros que a lei civil determina. Portanto, só se prova esses eventos através de certidões. Por exemplo, se quer declarar extinta a pena ou a punibilidade porque o acusado faleceu, tem que se trazer a certidão de óbito para o processo. Com um atestado de óbito, por exemplo, não é suficiente, tem que ter a certidão ali para a declaração da extinção da punibilidade. Vou dar um exemplo aí da aplicação do artigo 155 do Código de Processo Penal. Tá? As provas produzidas exclusivamente na fase pré-processual não têm valor para condenar, elas têm que ser repetidas em juízo desde que seja possível. Então, provas relacionadas com perícias, se o corpo de delito não existir mais, obviamente vai prevalecer a perícia produzida na fase pré-processual. Lembrando que o Estatuto da Advocacia determina no seu artigo 7º que seja franqueado ao advogado o acesso às peças de informações já documentadas nas investigações pré-processuais, ou aquelas que dão suporte a uma ação penal. Determina também que seja franqueado ao defensor apresentar quesitos por ocasião dessas perícias, de alguma forma acompanhar a produção da prova na fase de inquérito. E o artigo 14 do Código de Processo Penal já franquia aos envolvidos, de uma maneira geral, requerer diligências que a autoridade policial determinará ou não segundo o seu prudente critério.
Claro que se a autoridade policial não realiza aquela evidência que foi requerida pelo advogado, por exemplo, ou pelo promotor de justiça, por exemplo, na fase pré-processual, caso essa não realização provoque uma dificuldade extremamente grande para o exercício da defesa na fase de juízo, se poderá reconhecer algum tipo de nulidade aí. Mas vale lembrar que as nulidades que ocorrem na fase pré-processual não maculam a fase processual, como regra. Até porque o inquérito é um procedimento administrativo onde não há acusados, portanto, no inquérito ainda não há obrigatoriedade de obediência de contraditório de ampla defesa. É bom que fique claro. Embora, é claro, se possa ver uma ampliação da participação da defesa nessa fase. Então, de todo modo, repito, as nulidades do inquérito não maculam necessariamente o processo, mas aquelas que envolverem, por exemplo, desobediência direta à norma, portanto, produção de provas ilícitas, essas provas ilícitas, por exemplo, não poderão ser utilizadas na fase do processo para condenar, como eu já disse. Então tem que ficar atento a determinados detalhes nessa linha. Tá? O vídeo já vem aqui com 36 minutos, acho que é o suficiente para a gente comentar sobre a nossa prova, sobre as avaliações que podem acontecer nesses temas. Espero que vocês aproveitem bastante aí o vídeo e agora, por enquanto, eu agradeço aí o acompanhamento de vocês. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.